Hoje eu trouxe uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então eu quero compartilhar essa palavra, quero compartilhar o pão da vida, que é Jesus. E se você trouxe a sua Bíblia, né, você pode abrir lá junto comigo no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Caso você não trouxe, abre aí o seu aplicativo, tá bom? Ou você acompanha aí junto comigo essa leitura, né, com a irmã que está do seu lado. Hoje eu vou falar sobre a justiça de Deus no meio da dor. A justiça de Deus no meio da dor. Deixa eu perguntar assim, alguém assim já sentiu dor no coração, assim? Quem assim? Aqui a galera dessa mesa nunca sentiu dor no coração, assim, uma tristeza, uma angústia, um aperto no peito, que assim, que remédio nenhum funciona. Alguém aqui já? Eu já, né? Então, hoje eu quero trazer essa palavra, a justiça de Deus no meio da dor. E aí, eu vou falar aqui de uma menina na Bíblia, que talvez vocês, né, já conheçam a história dela, ou talvez você já leu, mas passou muito batido, passou em branco. Mas hoje eu quero trazer aqui essa história, porque tudo que está relatado na Bíblia, tudo que está relatado na palavra, tem um propósito, tem um porquê. Então eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar o seu coração. Amém? Então vamos lá, para Gênesis, capítulo 34. Se os meninos quiserem colocar aqui também no telão, aí a gente pode acompanhar também junto no telão, tá? Gênesis, capítulo 34. Eu quero tentar ser breve, objetiva, então eu preciso da sua atenção aqui, tá bom? Vamos lá. Gênesis, capítulo 34, no verso 1. Acompanha comigo o verso 1. Certa vez, Diná. Qual que era o nome da jovem? Diná. Então, certa vez, Diná, a filha de Lia, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Misericórdia. Diga misericórdia. Misericórdia. E olha só. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó. E ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso, Siquém foi dizer a seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram no campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Então, essa daqui é uma história sobre abuso. Essa aqui é uma história sobre violência física. Essa aqui é uma história sobre indiferença. Essa aqui é uma história sobre justiça. Essa daqui é uma história sobre vingança. Meu Deus, tá melhor que novela, tá vendo? Tá melhor que os seriados da Netflix aí que você assiste. Então, tem tudo dentro dessa história. Tem tudo que você pode imaginar. Então, é uma história aí de aventura, de ação e chega até ser de terror. Até de terror. E aí, a Bíblia, ela não nos esconde as dores humanas. Você pode perceber, quando você vai ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você encontra diversas histórias sobre dores. Sobre dores das quais os médicos não descobrem nenhuma doença. E aí, às vezes, a gente fica procurando remédio para aquilo que só Jesus pode curar. Então, só Jesus pode curar certas dores que estão na nossa alma. Então, hoje é um dia de cura. Hoje é um dia que o Senhor vai transbordar e derramar cura em nossos corações. É um dia de quebrantamento, é um dia de choro, é um dia de nós nos apresentarmos ao Senhor, nos expomos ao Senhor, porque quando a gente se expõe, aí o Senhor vem com cura.
né? Não sei se você já foi para o médico, acredito que alguma vez na sua vida você já foi ao médico, né? Por alguma situação que aconteceu. E aí, quando você chega no médico, o médico fala assim, o que você tem? Geralmente ele faz essa pergunta, né? E aí? Qual que é? O que está acontecendo? E aí você vai precisar falar, né? Estou com dor nas costas, estou com dor na perna, estou com dor na cabeça, alguma coisa você vai falar para ele. Então, ele só vai te diagnosticar porque você falou para ele aquilo que você está sentindo. A mesma coisa deve ser com Jesus. Então, nós precisamos nos expor na presença do Senhor e falar para Ele das nossas dores. Ah, pastora, mas Ele já conhece. Sim, Ele já conhece, mas Ele está esperando que a gente fale. Para que a gente se exponha, né, e a gente realmente procure Ele, busque Ele, para que a gente possa o encontrar. Amém? Então, essa é uma história, gente, não é uma história feliz da Bíblia. Não é uma história da Disney, né? Que vem o príncipe ali, né, e beija, né, a princesa e tudo fica maravilhoso. Não, é uma história triste. Gente, eu não queria contar uma história triste para vocês hoje. Mas você sabe, né, que sempre Deus tem as boas novas, não é verdade? Sempre Deus tem coisas maravilhosas para a gente. Então, apesar de ser uma história triste, né, falando sobre violência, sobre um silêncio de um pai, sobre a injustiça, né, o Senhor aqui, Ele sempre opera milagres, Ele sempre tem algo maravilhoso daquilo que talvez você nem imagina. Mas o Senhor já tem reservado algo especial para você. Deus já tem reservado um milagre para você, porque isso é o mínimo que acontece numa reunião onde tem Jesus no centro. Amém? Então, primeira coisa, quem foi essa menina Diná? E ela era uma jovem. Então, provavelmente, segundo os relatos, né, dos estudiosos, é que ela tinha ali em torno de 14 anos, até mais ou menos por volta de uns 16, 17 anos. Então, ela era uma adolescente, ela era uma jovem. Ela era uma jovem. E aí, beleza, né? O pai e a mãe chegam na cidade lá, e aí a Bíblia está dizendo assim, olha só. Está dizendo assim que ela saiu para conhecer as mulheres da cidade. Ela saiu para conhecer as mulheres da cidade. E aí, gente, você sabe, né? Curiosidade, né? Quem já mudou de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, né? De um país para o outro, como nós. Quando a gente chega num lugar novo, o que a gente quer fazer? A gente quer conhecer as pessoas. Eu acho que, né? Eu sou um pouco assim, meio curiosa, né? Não sei se você é um pouco curiosa, assim, quer conhecer a cidade, quer conhecer o bairro, quer conhecer a vizinhança, quer conhecer os amigos, quer conhecer todo mundo, né? E aí, ela foi essa jovem curiosa. Só que, olha só, o detalhe. De um monte de irmão, ela era a única menina, porque ela era filha de Lia com Jacó. Ela era a única filha, única menina. E aí, né, dentro assim, né, eu penso nos meus pensamentos, quando eu vou ler a Bíblia, um monte de meninos chatos, os meninos só falam de futebol, os meninos só falam de videogame, esses meninos só ficam perturbando, né? Quem tem irmão menino sabe que, às vezes, os meninos perturbam, não é verdade? Quem tem irmão menino aqui? Deixa eu ver, se alguém tem irmão menino. Aí a menina, nossa, só irmão menino, vou dar aquele rolê, quero conhecer as meninas, quero conhecer as mulheres dessa cidade, fazer umas amizades novas. Beleza, ela sai, e aí ela vai dar um rolê em um lugar que ela não conhecia. E aí, gente, que está o perigo do negócio. Que ela foi andar por onde ela não conhecia. Ela foi andar por um lugar desconhecido, no meio de um povo desconhecido. Era que nem eu quando cheguei no Japão, que não sabia falar nem ohayô, nem arigatô, não sabia nada. E aí, gente, eu ficava perdida no meio de um monte de gente só falando japonês, no meio de um monte de gente estranha. Não sei se você já se sentiu assim. Então, agora imagina ela, uma jovenzinha, no meio de uma galera estranha. Só que o pior aconteceu nisso tudo. Aconteceu o pior, gente. O menino, né, provavelmente devia ser um galanzão, bonitão, né? E o pai dele era o governador da cidade, né? Se achava provavelmente o bambambam, o gostosão, né? Aí o que aconteceu, gente? Ele foi lá, pegou ela à força. Está dizendo aqui na Bíblia, no versículo 2 aí, você acompanha comigo. Siquém, filho de Amor, o Eveu, o governador daquela região, viu. Então a primeira coisa que ele fez, ele viu a jovenzinha. E vocês são muito bonitas. Diga amém. Vocês são muito bonitas. Eu não estou vendo nenhuma menina feia aqui, gente.
Todas as mulheres lindas, todas as meninas bonitas. Ai, pastora, mas eu me olho no espelho e me acho tão feia. Não, negativo, você é linda. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te escolheu assim, dessa forma. Com esse cabelo, com esse olhinho, com essa boca, com esse corpinho, desse jeito. Deus te quis dessa forma. E aí, lógico que nessa idade da juventude, da adolescência, a gente se acha estranho, na verdade. Pelo menos eu me achava. Não sei vocês, mas quando eu era adolescente, jovem, eu me achava tipo um ET, um extraterrestre. Eu me achava muito estranha. Porque a gente sabe que está mudando o nosso corpo, está mudando a nossa cabeça. Então a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Meu Deus, não é verdade? E aí, quando ele bateu o olho nela, ele falou, chuchuzinha essa, ó. Nossa, essa menina aqui, ó, né? Não sei se vocês no Brasil, aqui no Japão não tem tanto, mas no Brasil, quem morou no Brasil, passava na frente da obra e os caras da obra, ó, gente, eu tinha 12 anos de idade, eu vou olhar e falar assim, nossa, tarado, nossa, sem vergonha, misericórdia. Eu já me achava estranha, achava um ET, mas eu passava na frente da obra. Eu tinha uns 12 anos, brincava de boneca ainda com 12 anos. E os caras mexiam comigo, mas não era só comigo, mexia com todas as mulheres que passavam. Podia ser o cramunhão, podia ser assim. Gente, é uma mulher horrível, mas podia ser mulher que os caras mexiam. Então, imagina, né? Aqui no Japão não tem tanto, né, gente? Mas no Brasil... Quem morou no Brasil aqui? Teve essa experiência? Não é assim, gente, no Brasil? Você passa na frente da obra, é no trânsito. Gente, os homens não estão nem aí, não. Eles viram, e ainda a mulher passou lá, ele até faz assim, ó. Faz assim, é horrível. Você se sente, na verdade, assim, abusada mesmo. Abusada, é horrível. É horrível. E aí, o cara viu, a Bíblia está falando assim, que ele viu. Depois que ele viu, ele fez o quê? Ele agarrou ela violentamente. Isso quer dizer que ela sofreu um abuso, porque ele fez isso de forma violenta. Então, isso está declarado que foi um abuso, né, sobre essa menina, sobre essa jovem. E na hora, o que ela sentiu, gente? Com certeza ela sentiu medo, com certeza ela se sentiu, né, desprotegida, né? Ela sentiu insegura, ela sentiu tantas coisas devem ter passado na cabeça dela, né? Imagina o pavor, o desespero naquele momento, né? Quero contar para vocês aqui eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu acho, e eu fazia um curso de inglês. Minha mãe tinha me matriculado num curso de inglês. E aí eu tinha que pegar ônibus ou ir a pé para esse curso de inglês, que era meio longe. E aí, como eu falei, né, nessa idade, eu era meio estranha. Eu era também meio estranha mesmo, até hoje eu sou. E aí, eu andando assim na rua, né, andando assim na rua do Brasil e tal. E eu me lembro, gente, que eu nem andava assim toda chuchuzinha, nada. Eu andava com umas camisetas largas, porque eu tinha vergonha, sabe, do meu corpo. Eu andava com os tênis... Sabe, eu andava assim que nem meio que maloca, assim mesmo, para os meninos nem ficar olhando, né? Eu tinha tanto medo mesmo dos meninos, de verdade, gente. Não sei se alguma de vocês é assim, mas ninguém é estranha aqui como eu era. Mas eu era uma menina bem estranha, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, essas coisas todas. E aí eu já andava bem estranha mesmo, para ninguém olhar. Mas os homens do Brasil, eles eram tão tarados sem vergonha, que olha só, esse episódio, gente, é um episódio triste. Hoje em dia eu dou risada, mas foi um episódio bem triste naquela época, que nem a história de Ná. Estava andando pela rua, assim, normal, indo para o meu cursinho de inglês, né, tal. E aí, daqui a pouco, vira um carro, assim, ó, veio um carro na minha direção, Ele estaciona o carro, assim, na lateral, o cara. Ele sai do carro com a porta aberta. Eu achei estranho, falei, nossa, como é que o cara sai e deixa a porta aberta? Já achei meio estranho. Mas, tipo assim... Vou continuar, estou indo para o meu curso de inglês, né? Não posso me atrasar. E aí, estou indo para o curso. Aí o cara, ele começa a correr na minha direção. Aí ele corre na minha direção, corre e passa por mim. Eu fiquei pensando assim, nossa, que doido, né? Só pensei, isso tudo na minha cabeça, tá, gente? Nossa, que doido. Aí o cara corre. E nisso eu tô indo. Só que eu nem olho para trás. A gente vai ficar olhando para trás para ver para onde o homem foi? Não fiz isso. Continuei no meu destino. Daqui a pouco o cara me pega por trás, assim, ó, enfia a mão assim por baixo da minha perna e me levanta, me ergue e começa a me arrastar para dentro do carro dele. Aí, só que eu não tive reação nenhuma, porque tem várias pessoas que têm diversos tipos de reação, né? Grita, chuta, esperneia, dá um Horyuken no cara, um Street Fighter, né? Faz alguma coisa. Mas eu não tive reação nenhuma, eu fiquei muda, fiquei calada, eu fiquei em choque, assim, me deu um choque nessa hora. E aí, graças a Deus, que uma vizinha minha estava vindo da padaria e virou a esquina. No que ela virou a esquina, tinham duas vizinhas juntas, no que ela virou a esquina, o cara me largou assim, ó, me largou. E nisso eu fiquei tipo assim, passou assim um filme assim, ó, por mim, e eu não sabia o que estava acontecendo.
E aí demorou, gente, para cair a ficha. Fui pro curso de inglês como se nada tivesse acontecido. Ela falou assim, a minha vizinha falou assim, tá tudo bem? Eu acho que tá, né? Tipo assim. E, gente, eu era muito jovenzinha, muito assim. E aí eu fui pro meu curso e tal. Gente, naquele dia, certeza que eu não aprendi nada. Bloqueio total. A professora estava falando lá do Speak English, nem não entendi nada. Voltei para casa. Quando eu voltei para casa, a ficha caiu. Aí eu comecei a chorar muito. Nesse dia eu chorei muito, chorei desesperadamente. Começou a passar na minha cabeça, meu Deus, se ele tivesse me levado para o carro, eu tinha sido sequestrada, eu tinha sido provavelmente estuprada, eu tinha sido morta, passou inúmeras coisas na minha cabeça. Então, naquele dia, eu recebi um livramento do Senhor. Mas ainda hoje, até hoje, assim, quando às vezes eu me lembro desse episódio, gente, me vem um choro, me vem assim, eu choro assim, eu falo assim, meu Deus, e quem não conseguiu? E quem não conseguiu se salvar disso? E quem não conseguiu sair de uma situação dessa? Então, assim, hoje o meu clamor é por essas meninas. Hoje o meu clamor é por essas mulheres que sofreram esse tipo de abuso e não conseguiram se salvar, não conseguiram sair dessa situação. Então, eu choro por isso. Então, se você um dia, talvez, passou por uma situação dessa, eu creio que Deus tem cura para você. Deus tem cura para o teu coração. Essa jovem, provavelmente, era uma jovem sonhadora. Como muitos de nós, né? Gente, é muito difícil você falar com uma criança e uma criança não ter sonho nenhum, né? Uma jovem também, né? Então, provavelmente, essa jovem, ela tinha muitos sonhos, ela almejava muitas coisas dentro dela. Mas, talvez, nesse dia, muitos dos sonhos dela foram destruídos. Muitos dos sonhos delas foram destruídos. E aí, essa jovem também, Diná, da qual ela sofreu esse abuso, imagina quantos sonhos ela não tinha, de se casar, de ter filhos, de construir família, né? E aí, hoje, nessa geração que está hoje, quantas meninas e quantas mulheres a gente não vê com uma identidade distorcida? Porque quando você vai ver, ela sofreu ali um abuso. Ela sofreu, às vezes, um abuso do pai, ou às vezes ela sofreu um abuso do padrasto, ela sofreu um abuso de um próprio tio, do vô, de algum primo, de algum amigo que falava que era amigo da família. Não é verdade, gente? E aí, a identidade dessa mulher, dessa jovem, ela fica totalmente deturpada, desconfigurada. E aí, os sonhos dela vão se destruindo. Da qual, às vezes, ela começa a ficar com nojo, com raiva e com medo de homens. E aí, começa meninas a se envolver com meninas. E aí, tem toda essa questão aí de ideologia de gênero e tudo mais. Mas eu quero te dizer que hoje é dia de restauração. Hoje é dia de restauração na sua vida, em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai restaurar a sua vida, vai restaurar a sua alma. Porque tem muitas coisas que a gente não entende na hora o porquê. A gente não entende. Você fala, por que, Senhor, que eu passei por isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com a minha amiga? Porque você pode também ouvir o relato de uma amiga e você fala, meu Deus, por que aconteceu isso? Então, nem sempre a gente vai conseguir respostas imediatas. Nem sempre a gente tem respostas na hora que a gente quer, da forma com que a gente quer. Então, eu gostei bem, porque a pastora Brenda colocou hoje aqui que há tempo para todas as coisas. Então, eu acredito que hoje Deus tem respostas para você. Respostas das quais você já tem clamado, daquilo que você tem buscado. Ele é um Deus, eu quero te dizer hoje, que Ele é um Deus de justiça. O nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. Então, olha só, esse episódio da qual essa menina, ela saiu, né? Ela saiu para procurar, para conhecer as moças daquela terra, né? Como uma menina curiosa. É que nem às vezes nós, né? A gente, nossa, eu vou lá para disco, vou para os fluxos, né? Hoje está tendo lá Brazilian Day, né? Hoje a gente quer ir na casa de uma amiguinha, a gente quer dormir. Gente, tem coisas que parecem para a gente muito legal. Muito legal, uau, vai ser muito da hora, tá todo mundo falando, é a festa do momento, é o negócio do momento. Mas isso daí pode ser muito perigoso. Diga perigoso. Pode ser muito perigoso. Pode ser muito perigoso. Esse negócio de a gente deixar, né, os filhos dormir na casa das pessoas, ou se você mesmo até, de repente, se expôs e foi dormir na casa de uma pessoa, gente, isso é muito perigoso. A gente não conhece as pessoas, não é verdade? A gente não conhece as pessoas. Então, isso é muito perigoso. Tem que tomar cuidado. Olha só, eu estava assistindo um documentário topzera. Eu gosto demais de documentário. E aí, o documentário ele era do Woodstock. É uma festa que tem, assim, que vai, assim, a galera assim, que gosta de rock, as bandas bem famosas, assim, vai nesse Woodstock. Ele é muito famoso. Só que nessa festa, o que acontece, gente? Acontece de tudo
que você pode imaginar e daquilo que você não pode imaginar. Acontece de tudo. Então, galera bebendo, enchendo a cara, usando droga, fazendo de tudo, né? Sexo, as mulheradas peladas, com os peitos de fora, desse jeito mesmo. É festa desse jeito. Só que, olha só, assisti todo o documentário, e aí eles foram falando das barbaridades que foram acontecendo no meio desse evento, né? Porque ele foi muito divulgado, teve não sei quantas milhões de pessoas nesse evento, só que no final, gente, aconteceu assim, a maior tragédia no negócio. E aí tem um relato de várias mães ligando lá, né, no atendimento desse evento que teve, nesse Woodstock, e aí as mães falando desesperadas que as suas filhas tinham sido estupradas no evento. Mas olha só, deixa eu falar um negócio. Gente, a menina vai com um short curto, com a barriga de fora. Hoje minha filha falou assim, mamãe, o que é cropped? Eu falei assim, é aquelas camisetinhas que as meninas ficam usando no seriado que você está vendo. Aí fica mostrando o umbigo, fica mostrando a barriguinha. Eu falei assim, o negócio é que isso mostra a sensualidade da mulher. E aí, como que o cara não vai ficar te olhando de uma forma desejando o teu corpo? Não é verdade? Então, aquilo que você não quer, você precisa evitar. Então, você precisa evitar certas coisas. Porque, senão, você mesmo se coloca em perigo. Então, eu não estou culpando aqui de nada, porque, na verdade, realmente, ele que pecou, ele que foi lá e abusou dela, violentou ela. Ela era uma menina inocente. Mas, mesmo a gente tendo essa inocência, a gente tem que tomar cuidado, porque tem lugares que é perigosos. Tem lugares que é perigosos. E aí as meninas lá, tudo na balada, lá no Woodstock, bebendo, enchendo a cara, usando droga. A pessoa vai beber, vai usar droga, como que ela vai ficar? Muito louca. Vai ficar muito louca, gente. Ela vai ficar inconsciente. Quando a pessoa está inconsciente, eu não sei se você já ficou assim meio mole. Alguém já ficou assim, sem usar droga, tá? Não estou falando de droga agora. Já ficou meio mole, assim, meio zonzo, assim, meio assim? Você ficar meio assim desse jeito, alguém pode pegar e te manipular, te dominar, não é verdade? Sim ou não, gente? Eu estou batendo um papo com vocês, por isso que eu estou conversando desse jeito. Então, é muito perigoso. E aí, as mães ligando lá, falando assim, então, olha, eu quero fazer uma reclamação aqui, porque minha filha foi estuprada. Ué, mas a menina foi praticamente sem roupa, a menina foi praticamente pelada, a menina foi praticamente mostrando todo o seu corpo, ela bebeu, ela usou droga e ela queria que fizesse o quê? Então, ela se expôs a isso. Ela se expôs a isso. Então, existem casos e casos. Eu quero trazer uma diferença aqui. Se você sofreu um abuso na sua infância, na sua adolescência, eu tenho certeza que não foi culpa sua. Eu tenho certeza, gente. Por isso que eu quero trazer hoje aqui uma palavra para você, que não foi culpa sua. Amém? Quero te dar uma resposta hoje. Não foi culpa sua. Diga amém. Não foi culpa sua. Tira isso do seu coração. Não foi culpa sua. Mas agora, a partir de agora, que a gente tem consciência, nós temos que saber como nos vestir. Nós temos que saber como falar com as pessoas. Então, olha só. Outro dia o menino veio e falou assim, pastora, eu estou apaixonada por uma menina da igreja, pastora, minha crush. Minha crush, ela é linda, ela é maravilhosa, eu estou apaixonada por ela. Mas você já conversou com ela? Não. Tá, mas como assim? Estava apaixonada sem conversar. Mas, gente, sabe o que é? É que ele achava ela mó legal, porque ela dá risada para todo mundo, conversa com todo mundo, dá risada para todo mundo. Eu falei assim, meu filho, mas ela não faz isso só para você, ela faz com todo mundo. É normal dela, não é porque ela está te dando bola, não. Eu falei assim, ela não está te dando bola, é porque ela é legal, ela é divertida. Entendeu? Mas, às vezes, pelo seu jeito ser legal, seu jeito sorridente, o menino já acha que você está dando moral para ele. E você nem tá. Não é verdade, gente? Entendeu? Mas eu estou trazendo hoje, ensinando vocês. Que não é porque você ri, às vezes, para todo mundo... Você ri para todo mundo, né, mas o cara, às vezes, ele leva para o outro lado, só para você ter uma ideia. Você está conversando, assim, falando sobre chuchu, abobrinha, você está falando sobre uma coisa nada a ver, mas porque você está rindo, o cara fala assim, ela está apaixonada por mim. Tá nada, cara, ela conversa com todo mundo assim. Iludido, vive no mundo da fantasia. Vive no mundo da fantasia. Entendeu? Mas... É só para trazer uma consciência agora para vocês, tá bom? Com relação, mas também não precisa ficar andando com cara de brava para todo mundo agora. Qual que é, irmão? Shalom! Não, shalom, mal bravo pro cara, né, da igreja agora. Não é isso, entendeu? Mas o irmão está até se escondendo ali agora, né? Mas olha só, gente, no versículo aqui, ó, no versículo 5, olha só, uma coisa importante aqui no versículo 5. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada,
Seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Gente, isso daí foi uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto. Um pai que se calou diante do sofrimento da filha. Gente, a menina tinha acabado de ser estuprada, violentada. Com certeza ela estava arrasada. Ela estava assim mal, muito mal. E aí, o pai ficou calado. Isso quer dizer que mostra um pai indiferente. Mostra um pai indiferente diante da dor. Eu já ouvi casos de meninas que foram abusadas pelo padrasto, pelo tio, pelos primos, por pessoas, e a mãe nem deu bola. A mãe ignorou, ou a mãe falou assim, você que era culpada. Gente, olha, 90% das mulheres das quais eu cuido, eu já estou no ministério há 15 anos, muitas mulheres confessam comigo que já foram, de alguma forma, abusadas. Algumas foram molestadas, outras sofreram abusos físicos, outras verbais, insinuações sexuais, receberam isso de professores. Tenho relatos de crianças que sofreram abuso de professor. Relato de pessoas que vieram falar comigo que sofreram abuso do próprio tio. Relato de mulheres que sofreram abuso de várias pessoas de dentro da casa. De várias pessoas. Era um, depois era outro, depois era outro. Guardou isso a vida toda. Então, hoje é o dia de que nós vamos colocar isso tudo para fora. Porque você não precisa mais guardar isso. Você não precisa segurar mais isso. Você não precisa. Na minha adolescência, eu me envolvi com um menino. Quando meu pai ele ficou muitos anos fora de casa, porque meu pai ele veio trabalhar no Japão. Então, meu pai ele ficou ausente da nossa casa por quase mais de uma década. Meu pai ficou fora. E toda a minha infância e minha adolescência, eu cresci sem o meu pai. Então, eu cresci sem a ausência do meu pai. Sem a ausência do meu pai. Com a ausência do meu pai. Com a ausência do meu pai. E nisso, a minha casa era uma casa muito permissiva. Então, a minha mãe ela deixava eu fazer tudo o que eu quisesse. Não tinha um não. Então, o não dos nossos pais, por mais que seja ruim aos nossos olhos, é bom. Sabe por quê? Porque o não, ele nos protege. O não, ele nos protege. Quando um pai fala assim, não para você, ou uma mãe fala não para você, você fala, ai, que chato, nossa, chato pra caramba. A gente faz isso, a gente acaba fazendo isso. Mas eu quero te dizer que o não do pai e da mãe é para nos proteger. É para nos proteger. Agora, uma casa permissiva, ela está aberta a várias situações. E aí, como eu tinha muita carência do meu pai, uma carência paterna, eu me envolvia com muita gente tranqueira, muita gente maloqueira, de tudo que você pode imaginar. Por isso que eu consigo me entender mesmo com os doidinhos, com os loucos, porque eu vivia no meio da galera louca. Das mais doidas que você pode imaginar. Galera que usava droga, que bebia, que se prostituía, os mais esquisitos da escola, a galera com cabelo estranho, né, dos mais burros, mais inteligentes, os mais rebeldes, dos anarquistas, de tudo. E aí, eu fui me envolver com um menino, comecei a namorar com ele, e eu não sabia que ele usava drogas. Eu era tão inocente naquela época, eu não sabia que ele usava drogas. Não está ao vivo não, né? Cadê? Está gravando só, né? E aí, eu me envolvi com esse menino, ele usava drogas. E aí, eu fiquei assim, cara, onde foi que eu me meti, sabe? Aquela pergunta, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Mas vem umas perguntas assim, mas naquela época eu não conhecia Jesus. Eu não tinha instrução dentro da minha casa, eu não tinha um ensino dentro da minha casa, dentro do meu lar. Então, eu era uma menina totalmente largada, totalmente perdida e totalmente desinformada das coisas. E eu fui aprendendo, dando cabeçada na vida. E aí, eu me envolvi com esse menino ele era usuário de droga. E aí, eu sofri abuso desse menino. Mas eu não posso falar também, eu não posso chegar aqui diante de vocês e falar que eu sou uma vítima. Eu não posso falar. Eu sei que tem pessoas que são vítimas porque eram crianças, porque eram adolescentes e elas realmente não sabiam de nada. Mas eu já tinha um certo entendimento.